Aí pessoal, vamos começar mais um vídeo aí fazendo, na verdade é contando algumas histórias aí, como foi feito aos moldes daquele das abelhas. Vai estar ali no local, a nossa toda mega estrutura, tem até um porta-flor ali pendurado, vim colocar a câmera daqui a pouco. Tá tudo esperando aí para nós fazer, ó, para nós contar mais essa história. Assim como foi feito o outro, eu vou ficar sentado aqui atrás, cuidando da câmera para que mostre bem certinho. O terneiro já assumiu a posição dele pelo tipo, já tá liberando para encher o saco, né? Como é de costume. Mas enfim, vamos para a história. Hoje nós vamos falar das composições aí que o pai fez ao longo da vida, a história, porque tem um negócio aí que muita gente não sabe. Mas com um exemplo bem simples que a maioria das pessoas já escutaram, é aquela música da abertura dos vídeos aqui do canal desse ano 2022. Ela é uma composição do pai. Inclusive, provavelmente no próximo vídeo vocês verão essa música, a história dessa música e essa música inteira, cantada inteira, porque ela é uma música inteira. Tem muito mais da letra dela. A gente vai fazer um lançamento de uma música aqui do canal, uma música oficial aqui do canal. Do pai no caso, né? Mas aqui no canal. Enfim, ó, o terneiro já tá ali. Viu? Não é possível um negócio desse. Não é possível, exato. Mas vamos pro vídeo. Eu vou posicionar as câmeras no lugar e nós vamos voltar àquele formato, vamos dizer assim, de entrevista, vamos assim dizer. Estamos tentando aí. Muita gente falou que ficou bom, então vamos continuar desse jeito aí. Hoje, quando se fala em música, a gente tem milhões de opções para assistir, para procurar, para assistir os clipes, para tudo. Hoje é muito mais fácil isso daí. E o pai vem de uma época onde as coisas não eram bem assim. Então eu acho que o que nós podemos começar falando é como é que foi os primeiros contatos com a música. Então, alô meu povo, pessoal aí do dia a dia rural, é um prazer estar aqui presente contando as minhas histórias. Olha, primeiro momento, poucas pessoas tinham rádio, inclusive aqui na nossa comunidade, acho que uma ou duas pessoas. E a gente fazia às vezes o possível de ir na casa desses amigos, ou tio, ou parente, quando que tinha programa sertanejo, para ouvir as músicas na época, os primeiros, acho que Vieira e Vieirinho, dos primeiros, a Fortuna e Pitangueira, Belmonte e Amaraí, esses aí. Então a gente ia à noite, diziam, os italianos dizem fazer filó, no caso passar serão, outros também diziam assim, né? E daí lá se escutava na Rádio Nacional de São Paulo, o programa Edgar de Souza. A primeira música, a dupla que eu me lembro foi do Vieira e Vieirinha, que tinha até a propaganda dos rádios Transcap. E daí depois, logo em seguida, que surgiu o Léo Canhoto e Robertinho também no programa. Depois passaram para a linha sertaneja classe A da Rádio Record, com a apresentação do Zé Russo e o Zé Bétio que tinha lá. Mas a Rádio de São Paulo pegava aqui? Mas era o que se pegava, as únicas. A Guaíba, do Porto Alegre, essas maiores. Aqui na região não tinha emissoras de rádio bem no início. Mas e esses rádios? Nesse tempo se tinha energia elétrica já? Como é que é? Olha, diz que os primeiros era a bateria, depois veio a pilha. E daí a tal da pilha também era cara. Daí quando é que se estragava as pilhas, né? O que eles faziam? Esquentava, fervia na água quente e depois passava no forninho para conseguir escutar, às vezes mais 2, 3 dias ainda aqueles programas específicos. E ainda bem economizado, porque senão acabava a pilha, daí até ir na cidade outra vez comprar de novo, ou se não, quando ia para a cidade aí não tinha para comprar pilha, que era a última coisa que você deixava para comprar, as pilhas por rádio, você comprava tudo o mais necessário, né? E ainda tem nas pilhas, tá escrito, né? Não expõe ao calor, os caras colocavam no fogo, no forninho. Não ajudava, para ouvir mais 2, 3 programas, ajudava. Dava uma carga nela. Isso quando você fala, o faziam? Ou você fazia? Eu também fiz, muitas vezes, né? Daí trocar as pilhas de lugar dentro do rádio. É coisa que você, tipo, tá falando de coisas que é a realidade da tua aqui, né? Eu e
meus colegas também faziam a mesma coisa, né? A gente aprendeu de outros, né? Quem que ensinou pra gente? Ouvindo os outros dizer que esquentavam na água quente, ou no forninho, ou em cima da chapa do fogão, aí para dar um pouquinho mais de energia, para se ouvir mais um programa, né? Então vivo até hoje, né? Então, vivo. E não sei que nenhuma pilha que explodiu. Ninguém sabia de história nenhuma de tragédia envolvendo as pilhas. Mas e essas primeiras músicas, como é que é as programação de rádio naquele tempo? O que mais se ouvia? Tinha variedade? Como é que é isso? Olha, no sertanejo a gente ouvia, eu geralmente sempre gostei da música raiz. O Tião Carreiro Pardinho, Pedro Mendes da Estrada, na época Zé Fortuna e Pitangueira, tudo naquela época lá. E poucos que eu acho que ainda vivem ainda hoje, né? Mas já a Jovem Guarda, assim, já não era já o meu gosto. Sempre mais pelo sertanejo raiz, que foi aonde que eu comecei. Daí surgiu o Léo Canhoto e Robertinho, acho que em 69. E daí eu vi a música Morte de um Guerreiro. Nossa, aquilo me tocou fundo, que contava a história da morte de um agricultor. E a partir dali eu virei fã incondicional do Léo Canhoto e Robertinho. Daí então a gente ouvindo os programas de rádio, a gente imaginava, né, mas como que seria esses artistas? Será como é que era? Nossa, a gente, como é que se diz? Era como fosse pessoas fosse da família, né? E daí no passado do tempo, eu fui na livraria, que eu parava lá com meus avós, lá próximo uma chácara próxima da cidade. E daí eu fui na livraria comprar um caderno e deu acaso que eu vejo o livrinho de moda do Léo Canhoto e Robertinho. Inclusive foi esse aqui que eu vi primeiro, vi essas letras meio esquisitas, assim, fiquei olhando. Nossa, aquilo parece que... Aí deu um troço, assim, uma emoção maior. Daí o segundo, eu acabei vendo, foi esse daqui. Me lembro bem que daí primeiro foi esse aqui fui folheando, que estava um em cima do outro, tipo, não sei como é que você chama lá os negócios. E daí, esse aqui também, que eu acabei comprando, daí o número 1. O número 1 até não está aqui, deve estar perdido ali pros paiol ali. Bem no cantinho. 2/9/74. Tá aí. Escrito em caneta ali. Então tá aí a data desse daí. O pai tem uma coleção desses livrinhos ali. Daí então, a minha avó me deu um certo valor, que na verdade dava para comprar 4. Daí eu fui na festa e também os refrigerantes lá e gastei no caso o valor, nem vendi um, porque daí eu dei um jeito de conseguir mais um centavinho e voltei a comprar o número 1, que até o número 1 não está aqui, deve estar extraviado aí nas caixas por aí, né? E daí com o tempo, ali na mesma época, eu acabei comprando esse aqui, Tião Carreiro e Pardinho. Puxa, aí. E esse daqui tem uma história engraçada, viu? Ó, esse tem data também aqui, ó. Eu juntava ovos lá na minha avó. Ela sabia que tinha 3, 4 ninhos, então tinha que ter uma certa quantia para levar esses ovos para dentro de casa. E eu com uma vontade de comprar esse livrinho de como que o dinheiro não se caía fácil nas crianças de hoje que pedem para o pai já arruma, eu peguei um galãozinho desse de tinta de 3,9 e empreguei debaixo do chiqueiro. E cada dia eu botava um ovo lá dentro. E daí... de vários ninhos, mas ela sabia como que podia ser. Às vezes eu colocava até 2, quando que aumentava mais a produção das galinhas. E daí cada semana eu trocava, ia lá, juntava ovos novos e botava dentro do baldinho e pegava aqueles outros para não ficar velho, né? E daí um certo dia, quando que deu uma dúzia, eu juntei todos aqueles e mais um outro ninho que eu tinha achado rumo à cidade, acho que quase uma dúzia naquela, aí completei 2 dúzias, levei num mercadinho, bem no início da cidade, em cima da bolsa, que íamos comprar farinha no moinho, enrolei aqueles 24 ovos naquela bolsa e levei tipo no colo assim, cheguei no mercado lá da velha Lema, que chamava, e daí ela até achou engraçado eu chegar com aqueles ovos naquela bolsa lá, daí eu vendi as 2 dúzias de ovo e acabei comprando esse livrinho aqui do Tião Carreiro e Pardinho, que eu também gostava muito de viola.
das modas de viola, a Travessia do Araguaia, a Morte do Ferreirinha e outras. E foi inspirado naquilo que eu acabei escrevendo essa letra aqui. Dois cantadores. Até eu vou ler ela para o povo. Eu nasci lá no sertão, num recanto da fazenda, num ranchinho beirachão, bem pertinho da moenda. O meu pai era boiadeiro, naquela lida eu me criei. Do meu pai caboclo ordeiro, com 15 anos me separei. Foi pro seu lugar de iradeiro, ai como eu chorei. O fazendeiro mandou embora meus irmãos e minha mãezinha. Nós saímos na mesma hora e fomos morar numa fazenda vizinha. Eu tinha uma voz que era uma clarineta e uma viola bem afinadinha. Comecei a trabalhar de arrastador com o filho da Candinha. O mocinho era cantador e uma viola também tinha. Nós começava o trabalho de madrugada e largava só de tardinha. Mal dava para pegar a viola que a cabocada da redondeza logo vinha. Nós sentava na porta do rancho e cantava nossas modinhas. Também de Torres de Florencio, Rieli, Tonico e Tinoco, Iana e Cascatinha. Nós deixava ardendo de paixão o coração das caboclinhas. Um dia fomos para a cidade porque o nosso destino mudou. Vendemos as ferramentas e a boiada para seguir a carreira de cantador. Muito lutamos para vencer na vida e mostrar o nosso valor. E se hoje somos aplaudidos é porque somos merecedor. Aqueles caboclos que trabalhavam lá no sertão são esses dois cantadores. Eu me imaginei dos dois amigos que deixaram de trabalhar na roça e foram para a cidade e acabaram virando artista, né? E artista de sucesso. E aí, como vocês já podem ver, tem a questão das composição, né? Foi falado dos livrinhos e tal, mas daí já foi entrado então num exemplo de uma composição aí que foi feita pelo pai. Mas agora vamos à parte das composição. O que te levou a começar a compor? Como é que foi esse início? Quando você, não, eu vou começar a fazer vou escrever essas coisas. Da onde é que surgiu isso? Antes dessas perguntas, até eu gostaria que essa moda, como diz o caboclo, que chegasse até Maicon e Liano, que eu acho que para hoje seria um estilo próprio para eles. Bom, do início, quem escreveu por primeiro foi minhas irmãs, fizeram uma música em cima de uma música, acho que é do Barnabé, se não me engano, na época era um humorista, acho que é A Festa. E elas até que fizeram, na melodia deles até que ficou engraçada. E eu pensei entre mim, mas vocês fizeram, mas eu não vou perder para vocês. Daí comecei a escrever uns versos também e elas fizeram aquela e eu fiz uma quantidade bem grande. Quase, acho que mais de 300 letras acho que eu devo ter já escrito. Aí de início, quando que a gente não tinha rádio, daí nós ia para a cidade, tinha um primo que nós se criamos junto, 7, 8 anos, 9 por aí, nós no caso viemos morar aqui com 7 anos. Então daí, quando a gente ia para a cidade, eles também se encontravam com ele lá. Ia na missa à noite, lá na matriz, e daí na volta nós cantava, vindo pelas escuro, pelas estradas, né, meio para disfarçar o medo, e ele cantava música, eles tinham rádio, eles sabiam certas letras. E eu, como não sabia nada, quando é que eles paravam de cantar, eu inventava umas assim, de boiadeiro, de coisa assim, meio parecida quase essa daqui que eu acabei de recitar. Assim, versos ao léu, eu cantava assim, fazia as minhas rimas, assim, sem ter conhecimento assim de música, mas já certamente ali devia estar despertando o lado poético, né? A gente sabe que música música é poesia, né? Querendo ou não, ela tem algumas regras, algumas coisas nesse sentido. Claro que você escutando uma música, você já começa a pensar, já começa a imaginar como é que funciona, né? Tem uma certa base, mas daí cai de novo na história dos livrinhos, né? A participação desses livrinhos na composição, como é que foi a participação deles, o porquê que esses livrinhos estão ligados a isso? Pois é, então eu passava, principalmente, que eu me inspirei muito no Léo Canhoto, eu passava horas vendo como é que ficavam as rimas, a quantidade de palavras, de versos, assim, para mais ou menos fechar na métrica, como diz na linguagem poética.
E daí como ninguém me instruiu nada, viu como que ficava as rimas emparelhadas, rima dupla, que tem várias coisas que a gente não lembra mais como é que é direito. E então, praticamente, no lado assim menos raiz, esses livrinhos do Léo Canhoto e Robertinho era meus livros de consulta, de como fazer esses versos. E daí um pouco que eu fugia um pouco da regra. Outra coisa que eu seguia muito, daí mais tarde eu acabei comprando esse aqui de João Mineiro e Marciano. Daí aqui nesse, que é o número 1, a maior parte das composições são do Goiá. E o Goiá, o grande poeta sertanejo. Daí eu me inspirei muito também nas composições, e sou muito fã do saudoso Goiá. Então também com base nesses livrinhos era que eu ia vendo como escrever os versos, assim, ó, como ficar as estrofes, né, para não ficar muito extensa. Tem uma base de como é que da questão da música, né? Que a gente sabe que, como eu falei antes, tem umas regrinhas que tem que seguir, né? Isso aí é uma coisa que é uma poesia, né? Querendo ou não, é uma poesia. Tu também tem algumas que são música e tem algumas que são mais tipo poesia mesmo, né? Depende, tem coisas que podem ser para declamar como para cantar. Que nem, por exemplo, na época de colégio, no último ano, não sei como é que você chamava, se era aula social, ou aula cultural, daí tinha que declamar poesia, cantar, alguma coisa. E eu daí resolvi declamar Cabocla Teresa, acho que é a composição do João Pacífico, se não me falha a memória. E daí tem a parte cantada, a parte declamada, né, que eu imitava, eu não lembro qual deles aí que eu imitava bem. E daí a parte cantada eu acabei resumindo ela numa só estrofe. Que seria, então a parte cantada seria assim: há muito tempo passado, esta cabocla comigo morou. Por causa de um outro caboclo, Teresa um dia me abandonou. E eu jurei de fazer vingança para aliviar a minha dor. E esta cabocla eu matei, é a minha história, seu doutor. Mas daí foi sucesso daí no colégio lá, e aí todo mundo queria declamar minhas poesias, inclusive esta daqui, mais a queda do Rei dos Boiadeiros também, que é inspirada na travessia do Araguaia, que eu tenho aqui também uma letra também muito bonita, que seria para moda de viola também. Daí sei que 4, 5 composições minhas colegas, mais principalmente, né, que os rapazes não eram muito de declamar, né, inclusive tinha três amigas que todas elas gostavam de poesia e declamavam bastante, assim, muito bem. Daí pegaram minhas composições para declamar, só que daí não teve mais aula, acabou o ano letivo e ficou por isso também. Eu acho que quem trabalha com música, quem trabalha com artes e coisa, tem uma palavra que é a base de tudo, que é a tal da inspiração. Da onde que vem? Onde tu tirava a inspiração? O que te inspirava a fazer essas músicas, essas composições? Olha, a inspiração surge no acaso. Às vezes, tu ouvindo uma música, tu acaba fazendo, às vezes uma palavra, uma frase que tu ouve naquela música, tu acaba te surgindo a inspiração para fazer uma outra música, como aconteceu várias comigo assim também. E às vezes, no conversar numa roda de amigos, alguém fala alguma coisa também, o poeta está sempre observando a natureza, o que os outros comentam. E aconteceu um fato até engraçado, aqui numa comunidade, tinha festa na comunidade e um parente próximo chegou, mandou vir uma pinguinha do Milesc, que por sorte era do Milesc aquele dia, e daí ofereceu para os colegas do lado. Daí teve aqueles que gostavam, aqueles que não queriam, né? E um agradeceu. Daí ele assim, no ato, assim, de um jeito engraçado, ele disse, quem não toma pinga não vê o mundo girar. E eu estava do lado, achei engraçado e pensei, digo, não, mas esse é um bom tema para fazer uma composição. Passou um mês, passou 2, lá foi passando. E de repente um dia, eu limpando milho na roça com aradinho, com cavalo, um aradinho, começou a surgir as ideias. Cheguei em casa e botei no caderno. E daí ficou com aquilo que ele falou, quem não toma umas não vê o mundo girar. E daí eu comecei a escrever, dessa forma, toda tardinha no barzinho da esquina. A gente tomava umas e falava de futebol. Às vezes era de signo ou de pescaria, das mulheres que se via na revista Playboy.
Nisso chegou um moço bem animado, entrou na roda com seu copinho na mão. O cara era expert em astrologia, conhecia 1000 estrelas de uma só constelação. Dizia que a Terra ao redor do Sol girava e esse movimento se chamava translação. Eu que ia na escola só para ver as namoradas, este assunto me causou muita admiração. E após um gole, mais um gole, outro gole, me levantei para sair e fui tropeçando. Me encostei no muro, olhando o infinito, tudo estava tão bonito e o mundo estava girando. Gira mundo, mundo gira, que esse meu fogo logo vai se apagar. Se eu não tomar uma boa cachaça, a vida não tem graça, não vejo o mundo girar. Essa música é gravada, né? Essa tem melodia, inclusive a banda Grupo Momento levou, acharam legal, mas até hoje não veio resposta, não sei de que forma, que se eles acabaram perdendo ou caiu no esquecimento. Aí tem uma fita gravada o som já teve um músico aqui da cidade ali que ele fez no teclado, mas ficou bem engraçadinha, bem boa. É que vem numa história, vem numa questão aí que o tempo de criança, a gente morava naquela casa que eu moro hoje, né? Então, no meu quarto, eu tinha lá o meu quarto, uma cama de solteiro, né? Uma caminha estreita, e o meu guarda-roupa. Mas dentro do meu quarto ainda tinha a escrivaninha do pai. Então, tipo, já teve uma época que a gente não tinha nem sequer televisão em casa. Chegava, escurecia, você tomava banho, você jantava e ficava enchendo o saco do pai e a mãe, eu ia deitar para dormir e coisa. E toda noite o pai vinha lá na escrivaninha dele, escutar as mesmas músicas, que ele ficava escutando as músicas dele, né, e dentre outras, né, as mesmas músicas, e ficava lá, às vezes, ele tinha uma máquina de escrever, eu acho que tem até hoje, né? Sim. Tem a máquina ainda. A máquina de escrever, e ficava lá, check, 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 tchim, check, 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 check. E quem que dormia? Eu tinha uma raiva disso, mas antes de fazer o que, né? Mas eu tinha um ódio das coisas, sabe? Que nem ele começou a ler ali, eu já lembrei que eu escutei essa música cantada, essa música sendo executada. Eu não tinha certeza se é alguma gravado por alguma banda ou coisa, mas da mesma forma que essa música da abertura dos vídeos, ela também foi transformada numa música, foi gravada, mas como é que posso dizer, em casa, né? Não foi publicada. Mas enfim, eu lembro, falando, eu tinha certeza que gira mundo, mundo gira, que esse movimento. Meu fogo logo vai se apagar. Se eu não tomar mais uma cachaça, a vida não tem graça. Não vejo o mundo girar. Eu lembro dessa música, sabe? Eu sei que ela existiu. Mas o Grupo Momento se engraçou e ao mesmo tempo esqueceu, acho também. Daí não conseguiu mais. Não tive mais contato com ele, né, também. Mas já estamos falando de músicas gravadas e coisa, que nem essa aí não é uma música que foi gravada. Qual foi a primeira música qual foi a primeira música que foi gravada por alguma, como é que é, uma banda, conjunto, dupla? Não sei como é que é, qual foi a primeira, mas enfim, qual foi a primeira? Bom, surgiu na cidade de Dois Vizinhos, no município, uma dupla, Malteso e Afonsinho. Gravaram um LP, que esse no caso seria o volume 2. E eu, como já tinha minhas letras, já investi, já dei jeito de me aproximar deles, me tornar amigo, e acabou se tornando amigo, e pro fim já apostei nas minhas letras lá. E daí, com o passar do tempo, a amizade, como é que se diz, cresceu, eles olharam, gostaram até das minhas letras, e acabaram gravando uma letra minha, até em composição minha e do Malteso. Num jantar que tivemos aqui em casa, a gente conversando. Daí eu falei uma palavra, uma frase lá, ele disse, essa é boa para uma música. E daí começamos a escrever e saiu aqui a minha voz no espaço, acho que é o número... Onde é que tá? Acho que é o número... Vem mais perto um pouco. Segura aí.
A música número 5, ali do lado B. Minha Voz no Espaço. Malteso de Lacir Gaio. Malteso e de Lacir Gaio, no caso. Aí. Tira pra fora aí, que eu tenho certeza que às vezes tem gente que não sabe do que é. Mostra. Esse é o tal do disco de vinil. Hoje em dia todo mundo conhece como disco de vinil, né? Essa aí é o lado B. A música tá aqui, ó. Tá ali. Deixa eu aproximar a imagem aqui. A música número 5 ali, Minha Voz no Espaço. Aí. Pois é, e esse disco aqui foi pouco rodado, sabe por quê? De tão difícil que era a situação, eu não consegui até hoje comprar um toca-disco. Tenho vários LPs desses guardados, daí como eu tinha toca-fita mais tarde, mandava gravar em fita cassete, para ouvir. Daí praticamente o aparelho de som, que era o tão sonhado 3 em 1, eu não consegui comprar. E daí mudou, veio pro CD. Daí imagina então a emoção de ter o nome numa contracapa de um disco aí. Nossa, o primeiro mês, eu todo meio-dia eu pegava, deitava no assoalho, que acho que na época não se tinha nem sofá na sala, pegava esse disco e ficava olhando. Com o maior prazer de ver meu nome numa contracapa de um disco. Tá, aí após esse disco aqui, a dupla se desfez, um foi embora para Olinda e Moura. E daí não tive, tentei com outras pessoas por ali, inclusive até no circo, aqui onde é que tá tentei mostrar uma letra pro Pedro Bento Zé da Estrada. Por que no circo? Na época cantava em circo. Daí mostrei uma letra, inclusive aqui, ó. Autógrafo do Zé da Estrada, comprei esse livrinho na mão dele. E também, onde está outra aqui na contracapa de... Daí eu mandei uma letra pro Zé, A Queda do Rei dos Boiadeiros, olha que ele deu o endereço dele, Avenida Pinheiros, tal. Uhum. Só que também não deu resultado. E com isso, eu acabei me desgostando, por 10 anos não escrevi mais nada. Daí vinha assim, surgiu a inspiração, cada frase linda, assim, ideia de música linda, mas eu lutava contra mim mesmo. Mas eu não quero mais escrever. Isso não dá resultado nenhum, ficar escrevendo, todo mundo acha bonito, elogia, mas ninguém pega para gravar. Daí acabei desistindo. Por 10 anos eu não compus mais nada. Mas hoje até me arrependo, porque tantas coisas, assim, frases bonitas e a inspiração que surgia assim, que eu, se tivesse anotado, talvez hoje teria proveito. E coisas que a gente esqueceu, que nem lembra mais. Daí eu fiz parte do Conselho de Pastoral da comunidade e a gente conseguiu construir um salão e eu acabei escutando no rádio que uma tal de banda, Grupo Musical América, ia gravar um disco. E daí eu fiz o máximo de contratar esse grupo para vir tocar um baile na comunidade. Aqui na linha Fátima. Aqui na linha Fátima. E daí quando que o cara veio, no caso o Luiz Malacarne, que era o empresário, este daqui, ele veio fazer o contrato, eu falei, digo, ó, tem umas músicas assim. E no dia que chegou, na hora que chegou o ônibus, assim, que o pessoal começou a descarregar os instrumentos, daí ele disse, tem alguém aqui na comunidade diz que tem umas composição. Daí eu falei, sou eu mesmo, eu trouxe até a minha pasta, disse, que seria essa daqui. Meus grandes ídolos, Léo Canhoto e Robertinho. Até umas delas, acho que ainda as mais velhas estão aqui, os rascunhos do início. E daí já passei Na época o vocalista era o Sidney Martins, ele levou meu caderno, e daí passado ali uns dias fomos num baile na comunidade do Pitangueira, no Verê, chegamos lá, estava tocando a Banda América, aí os meus colegas. Naquilo eles me viram chegar, começou a tocar música. Oceano do Esquecimento, a composição do Delacir Gaio. Só que aqui, como o dono da banda, ele me conhecia por Carlos,
E ele acabou mandando a ficha técnica lá e não tá Delacir, tá só Carlos Gaio aqui. E como tem um outro Carlos em dois vizinhos, ele se esnobava que era ele o compositor, que eu era o Delacir e ele que era o Carlos. A música 3 do lado B ali tá escrito Carlos Gaio e Sidney Martins. É, e daí a outra, em seguida, seu cantor preferido. Então foi duas composições num LP. Não é? E que tem 12 músicas, já é uma boa porcentagem, né? Daí eu me empolguei de novo, voltei a escrever. Daí já não mais estilo raiz, estilo banda. Pessoal, eu vou fazer um gancho nisso daqui. O porquê que a gente não... Porque eu acredito que o pai deva ter essas músicas... teria como reproduzir essas músicas em fita ou coisa assim. Deve de ter ali CD, sei lá. Só que entendam uma coisa. Vídeos no YouTube que tiver música, acaba música de outras pessoas, tem a questão dos direitos autorais. Existem músicas que o vídeo é bloqueado, existem músicas que a monetização fica pro dono da música. Pro dono não, normalmente é a gravadora que pega. Então não é uma coisa simples, a gente não pode estar tocando essas músicas aqui, porque isso pode gerar problema pro canal fazer isso. Então, por isso que essas músicas não vão ser tocadas aqui. A gente não tem como fazer isso, sabe? Talvez... mas não tem como. Enfim, só uma observação. Mas aquele ali foi o LP, né? Depois vieram os CDs dessa banda, que eu lembro que essa banda, até depois... Porque isso foi em que ano? Essa música do disco ali foi gravada em que ano? 91? Então já estava quase aí. E depois começou a entrar na época do CD, né? Isso aí eu acho que eles tiveram um volume só gravado em LP. Aí começa a questão do CD. Daí então eu me tornei bem amigo, além do dono da banda, dessa pessoa aqui, o Célio Copelli. Que daí era o que fazia as melodias. Eu sempre fui letrista, no caso, eu só escrevia. E as melodias, eles que... Não, o Didio era o Luiz Malacarne, o dono da banda. Ele só era dono. E esse era guitarrista e vocalista. Então ele que fazia as melodias. Que no caso esse foi o primeiro, logo em seguida, então o primeiro CD. Que é o volume 2. Volume 2, daí o volume 3, aí que eu entrei sozinho com a música. Na época tinha sátira, no caso, música de duplo sentido. Então eu acabei escrevendo Aranha da Vizinha, que foi o que mais, no início, que puxou o CD, que fez mais rodar. E depois, em seguida, Quero Saber de Ti, que foi a música que mais rodou da banda. Então, para começar, a minha composição foi o que trouxe alguém que vinha subindo a Serra Gaúcha, disse que uma emissora lá do Rio Grande. Chegou, eles ouviam numa emissora de lá. Daí eu indo na cidade, o cara falou, disse pro pai, diz a música do teu filho, eu escutei lá no Rio Grande, disse que estavam rodando por lá, né? O pai, ontem nós estávamos conversando sobre fazer esse vídeo aí, daí eu falei pra ele, que até hoje eu sei de tantas vezes que eu tive que escutar antes de dormir essa música, enquanto ele estava lá no quarto, fazendo as inscrições dele lá, fazendo as coisas dele na escrivaninha, que eu ainda sabia decor a música. Ele disse que nem ele sabe decor a música mais, mas eu sei. A minha vizinha é formada em zoologia, há muito tempo ela cria vários tipos de animais. Em sua casa tem bicho pra todo lado, bicho peludo, bicho pelado, bicho que vem, bicho que vai. Mas o bichinho que ela tem que eu gosto mais é uma tentação. Todas as noites vou pra casa da vizinha, passo a noite inteirinha na aranha passando a mão. A aranha da vizinha é graúda. E assim vai. Umas coisas pra uma criança que tá escutando, que a gente já sabia que tinha uma história esquisita no meio disso aí, né? Todo dia ele escutava essa música dentre as outras músicas que ele tinha ali. O dia inteiro, né? E daí puxava o Léo Canhoto e o Robertinho junto, sabe? Tipo, não é um negócio assim, enjoei dessa música, não. É todo dia, durante anos, essa é a música de dormir. A música de eu dormir, de pegar no sono. Pelo amor de Deus. Tu tem ainda aquela escrivaninha, né? Tenho. Tá ali dentro ainda. Troquei a troco de mel aquela lá. Tem meus brica com mel aí.
E daí essa música daí eu escrevi na época praticamente saiu do Felipe Falcão, Quem Quer Verdura. Em cima daquela melodia lá foi que eu... Sim, é bem estilo daquelas músicas do Teodoro Sampaio também, tudo duplo sentido, aquelas bobeiras deles. Mas na época fazia sucesso, as bandas do Sul tinha bastante também. Daí em seguida saiu mais esse outro CD aqui também, que aparece ali, ver qual é acho que é o 11, se não me engano. A Delacir Segaio, mais um fim de semana, música 12. E por último, Desabafo, acho que número 11. Essa música Desabafo, eu acho que ficou muito bonita também. O Célio, que era meu parceiro de composição, eu passei lá um dia, inclusive ainda nos mutirão de apicultura, daí eu acabei parando lá e disse, tô com uma música que a metade do caminho não tem jeito de sair. Daí ele me mostrou que seria em cima daquela do Roberto Carlos, Araste uma Cadeira. E essa aí começa assim, amigo, senta aqui comigo, tenho tanta coisa para te falar. Que bom amigo que eu te encontrei, pois eu tenho muito que desabafar. E parou por ali, daí seria o traído e o traidor. Ele fez a parte do traído e eu do traidor. Daí eu disse, me dá cá essa letra aqui. Ele veio para casa, na semana seguinte eu já mandei de volta, já com título e tudo, só faltando uma palavra para encerrar a música. Eles acabaram daí gravando também. Daí foi a última participação minha em CDs. Daí eu perdi, o Luiz acabou vendendo a banda, foi trocando os componentes, o Célio, que era o meu parceiro, acabou também saindo da banda e perdi o vínculo desse povo, né? Daí praticamente encerrei, como se diz, a carreira de artista. Que escrevi mais alguma coisa, mas não mais assim mostrando porque eu mostrei para várias bandas do Sul. Todo mundo achava bonito, mas chegava na hora da melodia, a coisa parava por aí mesmo. Daí a questão de eu mostrar as músicas, as letras para as bandas, mostrei para várias bandas, até um amigo aqui de São Jorge, ele trouxe, que eles tem salão na comunidade, trouxe o empresário da banda São Francisco. Também gostou, o Paulinho, que na época cantava na banda São Francisco, hoje acho que deve estar na Pérola Negra, também gostou, mas sempre aquela história. Chegava na parte da melodia, já ficava por aí, que todo mundo gostaria de pegar, mas música pronta. E dentre tantas, surgiu, eu não lembro qual a banda que tinha aquela das namoradas lá, o Cleiton está morrendo de saudade da namorada dele que sumiu. E daquela, dos atuais, Caroneira, aquela, eu acabei fazendo outra letra, que a minha, no caso, ficou o título As Caroneiras. Então, com base nas duas letras, que daí eu fiz para o Niquinho da banda Embalos da Noite, aqui do Dois Vizinhos, eu tinha gravado um disco, e daí eu falei para ele, eu fiz uma letra assim, vamos ver se grava essa letra aí, eu acho que vai ficar boa. Mas daí como ele acabou não concordando, ele disse que ele não tinha suporte se os outros respondessem a letra, fizesse uma outra como resposta, eu disse, mas deixa para mim que eu faço. E daí com isso, apresentei para uma, apresentei para outra, e pro final eu acabei conversando com o Jorge Luiz, acho que na época era banda Alma Latina. Então, a letra seria o seguinte, As Caroneiras. Muita gente viu, após o baile, um ônibus circular em alta velocidade. Era o Cleiton e o Flávio procurando as namoradas que haviam sumido pelas ruas da cidade. Eram apenas caroneiras, no expresso do amor. Mas lá para as bandas do sul, andaram estraçalhando os corações. Agora estão de volta para realizar seu sonho com carinho. Uma irá residir em São Jorge e a outra em São Bernardino. Porque a loira de olhos azuis diz que ama o Gaio, o compositor. E a morena diz que faz tanto tempo que pelo Jorge Luiz more de amor. Me perdoem, meus amigos Cleiton e Flávio,
Não temos culpa se ficaram na saudade. Se hoje elas estão conosco, é porque encontraram amor de verdade. Então daquelas duas, acabei fazendo essa daqui. E daí com o Jorge Luiz, acho que acabou vendendo a banda também, e também não perdi o vínculo e nem cheguei a mandar para ele essa letra. No começo, como é aquela história, né? O pai tinha os exemplos que tinham essas músicas vindo da região de São Paulo, ali pra cima, né? Que querendo ou não, lá é a mais o modão e coisa, né? E moda de viola, né? E depois eu acho que como ele falou, que teve essa desistência de compor e coisa, acabou se encontrando nas músicas de banda, nas bandinhas, coisa que é uma coisa mais característica aqui da nossa região, dos 3 estados do sul, né? Às vezes tem gente que pode nem nunca ter ouvido esse estilo musical, mas é uma coisa mais do sul aqui, né? Uma coisa mais regional. E falando vamos dizer assim, ó, tu falou dos teus grandes ídolos, o Léo Canhoto, Robertinho, e dentre outros ali que foi mencionado antes, as ídolos e referências, né? E hoje, vindo para um presente, acho que isso é uma coisa até meio difícil de achar, mas quais seriam os gostos musicais de hoje, olhando para a música atual? O que resta? Estou quase voltando às origens novamente. Hoje eu curto bastante as Irmãs Barbosa, Lorena e Rafaela, que é uma dupla jovem muito, que acho que muito talentosa. E da parte masculina, o Mike e Liano, olha que esses meninos aí na viola, é tudo. Até faço gosto que essa letra ali, os 2 cantadores, que chegue até eles. Que eu acho que seria uma música indicada para eles gravarem. E como tem também a outra Queda do Rei dos Boiadeiros, também seria uma letra também que volta às origens aí dos meus gostos musicais, que nem a Morte do Ferreirinha, a Travessia do Araguaia, o Boi Soberano, todo esse tipo de música assim é o que a gente começou no início ouvindo, parece que no final a gente volta tudo às origens, novamente. Assim. Hoje, se tu for para analisar sertanejo tem muito, mas sertanejo não é o que é o sertanejo antigamente, né? Tipo, virou uma outra coisa. Eu acho que o Mike Lian, se tu for para analisar, é o que resta, vamos dizer, umas pessoas que já devem ter seus 30, 40 anos, que eu lembro o tempo de piazada, eles eram piazada que tocavam, mas é o mais velho que, então devem ter mais de 30 anos, acredito eu, sei lá. E que é o que resta dessa vertente antiga, né? Olha aqui, ó, mais endereço de uma dupla sertaneja, Silvio Santos e Santiago, me deram endereço que era pra gente encaminhar a música, não sei se encaminhei ou não, tudo no meio dos cadernos. Por correspondência, né, hoje, manda um e-mail, coisa mais fácil do mundo, né. Antigamente tinha que descobrir o endereço da pessoa para poder mandar, hoje tu pesquisa, se quiser mandar uma música pro Gustavo Lima, você manda. Ou quando mandava naquele endereço que eles deram, já tinham se mudado, voltava. E aconteceu várias dessa maneira. O cara trocava de endereço e voltava pelo correio um pacote com as composições. Aí a gente foi desistindo por causa disso. Né? E daí tem mais. Alguém falou aí quando eu declamei a poesia aquela, Sertão Está de Luto. Alguém comentou lá, diz, mas e para a senhora Gaio não compôs nada, ou vai ter que compor, ou não vai fazer nenhuma poesia para ela? Aqui no que mexer, tem coisas aqui. E quando nós começamos a namorar, acho que no primeiro mês já saiu uma composição para a senhora Gaio, para que pediu, tá aqui, ó. O nome da composição, poesia, sei lá, acho que seria mais no estilo banda essa aqui. Não dá para ficar sem você. Título, né? Eu sinto uma sensação gostosa ao ouvir os seus passos lentamente descendo a escada. Coração parece saltar do peito e ir ao seu encontro,
e certo de seu abraço eu te espero na calçada. Tudo parece ter acontecido por acaso. Tentei não levar a sério nossa paixão, mas você se tornou parte de minha vida. Eu sinto que você está dentro do meu coração. Você me deu mais sentido à vida e despertou o amor e a vontade de viver. Tudo ficou mais bonito depois que eu te encontrei e eu percebo que não dá mais de ficar sem você. Quando está comigo, dá vontade de não mais deixá-la sair. É tão bom ficar com você e sua presença me deixa muito feliz. Não tem graça passear pela avenida se você não está sentada no banco ao lado. Eu preciso sentir o calor do seu corpo para ir embora feliz e dormir sossegado. Essa aqui foi no primeiro mês de namoro com a senhora Gaio, a Marley, minha esposa. Tem uma coisa que eu acabei esquecendo de perguntar a respeito dos CD, dos CD, né? Porque, vamos dizer, claro que tem a retribuição de ter o nome estampado ali no CD e tal, mas e alguma vez isso te trouxe alguma renda financeira, essas músicas que tu fez? Olha, na verdade, alguma coisa que eu ganhei foi com a Banda América. Então eles me davam uma quantiazinha de CDs pela composição e a porcentagem de venda, no caso me dava o CD a preço de custo e eu ganhava o que eu vendia para, assim, aquela margem, né, a mais do valor, né. Mas com aquilo que eu vendi várias caixas, né, eu consegui comprar uma bezerra, uma novilha. Então devo ter um gadinho perdido por aí, que é fruto daquela bezerra que eu acabei comprando com a venda, com a margem, no caso da venda dos CDs da Banda América. Mas assim não é uma coisa que dá muito retorno não, isso daí, por isso que eu acabei desistindo, porque vi que eu acho que plantar soja, milho, feijão e tirar mel, acho que dava mais dinheiro do que ficar compondo. Me lembrei de um fato. Uma vez um cara, sabendo que eu escrevia, que na época a América gravava minhas músicas, daí ele falou assim, mas o que tu ganha para ficar escrevendo? Daí assim, a pergunta assim não foi meia, assim, não gostei muito, coisa assim. Daí eu perguntei para ele, tu joga bola? Ele jogo. E o que tu ganha para jogar bola? Eu jogo por prazer. Eu também a mesma coisa, eu escrevo por prazer. Então foi a resposta que eu acabei dando para ele. Então às vezes a gente sempre gosta, assim, às vezes pela poesia, ficar descrevendo coisas lindas, assim como tem pessoas que gostam do futebol, né? Então cada um tem os seus gostos. E às vezes tem uns que jogam e não ganham nada na vida, só jogam por prazer. A gente também acabou, na época, compondo quase por prazer e ter alguma coisa. Mas tudo que se ponha no papel, eu acho que, e sendo bonito, um dia vai ser útil, né? E eu penso isso daqui, se eu não conseguir, no caso, despontar pelo mundo artístico, o que eu sobrar aqui, tudo esse acervo, dá para assim dizer, um neto, um bisneto que quiser fazer uso, vou deixar como herança também. E mais um detalhe, eu fiz um apanhado geral de 72 composições das melhores, né? E está registrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Aqui está o registro. Então, se procurarem lá, essas letras vão estar só, como é que diz, obra não publicada. Está registrada, mas não foi publicado, só tem registro, que seria 72 composições das melhores que estão aqui.